Amém. É importante que agora você traga a sua mente, se concentre naquilo que o Senhor está fazendo em nosso meio e fará agora através da palavra. Diz o texto, então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Leia bem forte. Assim também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. De novo, se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, vamos lá comigo, versículo 17, vamos lá de forma alternada, 17 agora. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo, conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagres, depois os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Bem forte comigo? Por isso, se esforce para ter os melhores dons, pois eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido e santo, maravilhoso Jesus, obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos juntos aqui louvando, adorando o Teu nome em unidade. É um privilégio, ó Pai, termos esse momento, essa oportunidade com liberdade, e obrigado por tudo que o Senhor já está fazendo em nosso meio, Pai. Eu creio que essa é uma noite de cura, de libertação, de salvação, de testemunho do Teu nome e do Teu poder. Eu peço que pela Tua palavra, cada um de nós aqui seja tocado, ministrado, fortalecido, para que o Teu nome seja honrado, Pai. E nós repreendemos toda ação do diabo, toda resistência, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se sentar por um momento. Um só corpo. Quero trazer aqui esse entendimento, compartilhar com vocês esse entendimento, que o apóstolo Paulo traz não apenas aqui, mas também, como vimos esses dias, é lá na epístola aos Efésios, e hoje é um dia especial, onde, se Deus permitir, logo mais testemunharemos alguns irmãos descendo as águas, dando testemunho público da sua fé em Cristo Jesus, partilharemos também da ceia do Senhor, e tudo isso tem a ver com o corpo, com a unidade, um só corpo. Paulo, ele está escrevendo essa verdade aqui, e se pegarmos um contexto, você vai perceber que antes ele estava ensinando e repreendendo aquele povo da igreja de Corinto por conta de divisões, confusões, facções, por conta que, pelo fato de estarem manifestando dons do Espírito Santo, dos mais diversos, havia ali então alguma imaturidade, uns achando que eram melhores que outros, outros achando que eram menores que outros. E Paulo então traz aqui a verdade acerca de que Cristo Jesus veio para salvar e libertar e formar um povo para si. Esse povo, ele é descrito, dentre outras formas, como um corpo.
E vemos também lá em Colossenses, vemos em Efésios que o cabeça desse corpo é Cristo Jesus. E nesse corpo, usando essa comparação, nós temos muitos membros, muitas partes. E daí nós podemos extrair alguns princípios que eu quero compartilhar contigo aqui nesta noite. É interessante porque o termo grego utilizado aqui para membro ou parte é o mesmo utilizado em outras passagens. Em todo o Novo Testamento ele nunca é utilizado para o membro de uma instituição ou de um organismo, uma instituição, mas sempre utilizado como parte de um corpo vivo, seja um corpo humano, seja um corpo de animal. Isso nos mostra que a analogia que nós temos da igreja, do corpo de Cristo, é que fazemos parte de um organismo vivo. A igreja é viva, amém? A igreja é viva. E diferente de uma organização, porque eu posso participar, por exemplo, de uma organização sem me importar com o que os demais membros dessa organização pensam ou fazem. Eu vou lá, faço a minha parte nessa organização e está tudo certo. Se os demais não fizerem, está tudo certo. É uma organização, não é uma PJ. Mas quando eu falo de organismo vivo, a coisa muda de figura. Em um corpo não há nenhum tipo de independência saudável. Há uma comparação que eu trouxe dias atrás aqui, eu quero repetir. Um dos pais da igreja, Crisóstomo, conhecido como Boca de Ouro, um grande pregador, ele traz a seguinte comparação dizendo: olha, seria lógico o olho, percebendo que a serpente está vindo para picar, dissesse: eu vou mentir para o corpo e dizer que não vi nada. Seria lógico o ouvido ouvir um alarme que indicando um perigo, um incêndio, uma invasão, falar: eu vou mentir para o cérebro e dizer que é uma música. Teria lógica o pé ser picado por um escorpião e dizer para o corpo: foi nada não, foi só um pernilongo? Não tem a menor lógica, porque é um suicídio, é uma autodestruição, porque isso é um organismo vivo. É impossível o pé viver independente do restante do corpo. E dentro desse contexto, Paulo então vai dizer que, olha, Cristo é como um corpo, e nesse corpo há diversidade, muitas formas. Diversidade é diferente de uniformidade. Muitas vezes a religião ela quer criar uma uniformidade, algo artificial, quer que as pessoas todas pensem da mesma forma, vistam-se da mesma forma, falem da mesma forma. Isso é uniformidade, não funciona, porque Deus nos fez diferentes. Nós possuímos na Bíblia um núcleo central de princípios, verdades, mas Deus nos fez das mais diversas formas, personalidades, somos diferentes. Unidade não tem a ver com uniformidade. O desejo do Senhor para nós é que sejamos um. Ele ora ao Pai lá em João 17, dizendo: Pai, que eles sejam um, como eu sou um contigo, e assim o mundo crerá que são meus discípulos. A unidade tem um poder sobrenatural. A primeira coisa que acontece quando a igreja surge, lá em Atos capítulo 2, é que o Espírito Santo de Deus vem, e um milagre acontece ali. Naquela festa, chamada de Pentecoste, ou festa dos tabernáculos, ou melhor, das semanas, judeus de todas as partes do mundo estavam em Jerusalém. Homens que falavam as mais diversas línguas e idiomas. Mas ali é um milagre da unidade. O Espírito Santo vem de tal forma que Pedro, ao pregar, e os demais apóstolos ao pregarem, todos entendiam o que eles estavam falando. Para mostrar o quê? Que agora, um novo tempo, um novo corpo, uma nova unidade surgiu, mediante o poder do Espírito Santo. Por isso que no versículo 13, Paulo escreve: assim também todos nós. Ele descreve aqui 4 tipos de pessoas que abarcam todo o gênero humano naquele contexto. Ele vai falar dos judeus, ou seja, aqueles que tinham os mandamentos, a lei de Moisés,
as promessas dos patriarcas, os profetas, o templo, a nação de onde o Messias veio, o Senhor Jesus, os próprios apóstolos, o próprio Paulo que está falando aqui. Então os judeus, o restante os não judeus, o que inclui a mim, inclui você possivelmente, livres e escravos, num mundo em que o Império Romano, salvo engano, aí 3/4 da população era escrava. Então aqui, ao fazer essa descrição judeu e não judeu, livre e escravo, ele está dizendo todo tipo de pessoa. Então ele diz aqui, também todos nós, todo tipo de pessoa, fomos, olha só, batizados pelo mesmo Espírito. Vimos no curso para os novos membros que o verbo batizar significa mergulhar, imergir, submergir. Então essa figura é utilizada aqui para o batismo, esse momento que a pessoa é mergulhada nas águas. E é figura também de linguagem para representar esse envolvimento pelo Espírito Santo, onde então somos mergulhados, somos envolvidos pela presença dele. Mas isso com um propósito, porque é o mesmo Espírito, conforme está lá em Éfeso. Há um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, um só Espírito. Amém? Diz aqui, por isso, nós também, todos nós, não interessa o seu contexto, se você crê em Cristo, não precisa ser igual eu. Paulo está dizendo, eu sou judeu, mas você não precisa ser judeu. Eu sou livre, mas você não precisa ser livre. Se você crê em Cristo, todos nós fomos envolvidos, batizados, mergulhados pelo mesmo Espírito. Mas há um objetivo aqui, e essa é a questão. Isso que o povo lá da igreja de Corinto não tinha entendido. Há um propósito. E quando nós perdemos o propósito, tudo se perde. É para formar um corpo, um só corpo. E a todos nós foi dado de beber esse mesmo Espírito. Ou seja, o que nos sacia, nos alimenta, nos fortalece, nos orienta, nos ensina todas as coisas, é o Consolador, o Espírito Santo, conforme Jesus promete a cada um de nós, lá em João capítulo 16, capítulo 14, o Paráclitos. E agora ele vai explicar essa dinâmica. Uma vez entendida essa verdade, agora ele vai mostrar a dinâmica. Vai dizer, olha, o corpo ele é feito de muitas partes, e nisso não há independência, não há uniformidade. E é onde nós começamos a ver os problemas da cristandade. Primeiro, a uniformidade, onde então as pessoas querem que todos sejam iguais. Surgem as denominações, os partidarismos, os grupinhos, as facções, onde todos têm que pensar igual, agir igual, e aquele que não pensa igual é excluído, é ridicularizado, é atacado. Volto a dizer, na palavra de Deus nós temos um núcleo essencial de princípios que são inegociáveis, e são imutáveis, são eternos. Mas na nossa diversidade de corpo de Cristo, nós precisamos entender os pontos fracos e as fragilidades uns dos outros. Lá na sua casa é todo mundo igual? Sim ou não? E é um grande problema, porque às vezes o marido quer que a mulher seja igual a ele, a mulher quer que o marido seja igual a ela, os pais querem que os filhos sejam igual a eles, os filhos querem que os pais sejam igual a eles. E o que acontece? Você já sabe, né? Porque nós temos dificuldade de entender a diversidade. Paulo está dizendo isso para a igreja, para nós. Vamos entender que existem dons, características essenciais, únicas. E ele vai trazer aqui o exemplo do pé, do ouvido. É interessante o versículo 18 que diz assim: assim Deus colocou cada parte diferente do corpo. Olha só, grifa isso aí na tua Bíblia, se você trouxe uma caneta para anotar. Diga assim comigo: conforme Ele quis. Diga de novo: conforme Ele quis. A gente esquece que Deus é soberano. Quem crê que Deus é soberano aqui? E Ele está no controle de tudo. E é como Ele quis, que Ele pôs cada um de nós. É simples assim. E quanto mais nós lutarmos contra, mais vamos dar murro em ponta de faca.
Deus está no controle, precisamos entender a função do corpo de Cristo e onde nós nos encaixamos. E é conforme Ele quis, Ele te criou, Ele me criou, Ele te fez. E se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você é feito filho de Deus, para exercer um propósito, um chamado, conforme Ele quis. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Pois o versículo 19 diz: se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. E é isso que nós vemos. Não há corpo. Há tumulto, há grupo, há balbúrdia, facção, partidarismo, mas não há corpo. A maturidade precisa nos levar a entender que somos muito diferentes uns dos outros. Existem muitas denominações cristãs, evangélicas, que são diferentes, e creem no mesmo Deus, na mesma palavra, e buscam praticar a mesma palavra. Mas a imaturidade leva à disputa, à insegurança, à divisão. E é normal, é comum que uma pessoa, assim que ela entrega a vida ao Senhor Jesus, ela está numa comunidade, porque não existe vida cristã sem comunidade, seja ela uma Assembleia de Deus, uma Batista Vale do Iviema, uma Metodista, uma Batista Central, enfim, uma Metodista, uma Presbiteriana. E na maturidade, no início da caminhada, todos nós passamos por isso, a pessoa entender que aquela comunidade, aquela unidade é perfeita, e ela que tem a verdade só. Mas conforme nós caminhamos, nós temos que entender que o corpo de Cristo possui muitas partes. Ah, não, mas em tal lugar fizeram não sei o que. Com certeza. Se a gente for procurar pecado, problema, nós vamos encontrar em todos os locais. Não existe uma comunidade perfeita. Eu sempre digo aqui, se você encontrar uma comunidade perfeita, não vai para lá, você vai estragar ela. Ah, deixa ela lá quietinha, perfeita, porque se você for, vai dar problema lá. Fica por aqui que é melhor. Mas a maturidade me faz entender isto, me faz ajudar, orar, interceder, entendendo que o corpo trabalha das mais diversas formas, e eu não vou exercer determinadas funções, simples assim. Tem coisas que não vão funcionar para mim, mas não é porque não funciona para mim que não presta, não é bom, não é de Deus. Eu preciso passar pelo filtro que é a palavra do Senhor, amém? E não pelo que eu acho, pelo que eu gosto. É interessante que o nosso filtro é o que nós gostamos. Se nós analisarmos o tipo de pregador, o tipo de música, o tipo de liturgia, as pessoas não estão preocupadas se aquilo é bíblico ou não. As pessoas analisam se eu gosto ou não. Ah, eu não gosto desse tipo de culto. Ah, esse tipo de música eu acho que não é de Deus. Ah, não, mas isso aí para mim não serve, não é de Deus. Eu tenho que ter essa maturidade de entender que o corpo funciona das mais diversas formas. O olho tem uma função que é diferente do intestino, que não se confunde com o baço, e nem com a orelha, nem com a sobrancelha. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Ele vai dizer aqui, ó: Deus colocou conforme Ele quis. Versículo 22 diz: o fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. Na verdade, as partes mais necessárias a gente nem tem contato com elas, são as partes internas. Alguém pode perder um dedo, uma mão, um braço, mas tem partes internas que a gente nem conhece. Se você não estuda medicina, você nem sabe que existe, ou tem uma noção vaga do que é e para que serve. Sim ou não? E se nós perdermos, acabou. Ou a qualidade de vida vai ficar muito, muito baixa. E assim nós somos no corpo de Cristo. Nós não temos ideia, noção clara do que Deus está fazendo. Temos que ter humildade e orar a Deus: Senhor, fortalece a tua igreja, fortalece o teu povo, faz a tua obra.
Agora nós vemos o que no meio do corpo de Cristo? Críticas e críticas e críticas. Falta de unidade, falta de empatia. Às vezes eu mando, por exemplo, mensagem, vou dar alguns exemplos nossos aqui. Mando uma mensagem lá, ó, abriu vaga para o curso, por exemplo, sei lá, homem ao máximo. Mando para os homens todos aí. Aí o irmão responde: pastor, esse curso eu já fiz. Aí eu pergunto: mas você já passou para frente a mensagem? Não. Você percebe? Você percebe? Ela está preocupada com somente ela. Não, esse eu já fiz, tem algum outro diferente para eu fazer? Não, vamos ver, mas você passou para frente? Você já aproveitou o fato de você ter feito esse curso e convidou outro para fazer? Meu irmão, eu já fiz esse curso aqui, vamos fazer também? Na minha vida fez isso, isso e isso. Você percebe como que nós somos fechados em nós mesmos? Não oramos pelos ministérios. Ah não, mas casados para sempre, eu não sou casado. Ah não, mas o PJ eu não sou jovem. Não, mas eu não sou mulher, eu vou orar pelo culto de mulheres. Ah, eu não sou do louvor. Vivemos fechados em nós mesmos. Isso na melhor das hipóteses, né, que nós estamos envolvidos no corpo. Vivemos alheios, distraídos, e o corpo padece, ele sofre. Nós não entendemos o seguinte princípio. Olha só, versículo 25: desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Um corpo saudável é assim, sim ou não? O corpo todo tem interesse. E o corpo não pode negligenciar o que acontece no restante do corpo. Uma unha encravada, sim ou não? O restante do corpo não pode. Você não vai ignorar e falar: não, vou arrancar essa unha. Pega um alicate e arranca a unha. Simples. Tá com aquele olho, não é feio, todo melequento, conjuntivite. Ah não, mas é só o olho. O corpo ignora aquilo. Não funciona assim. Assim tem que ser o corpo de Cristo. Temos que ter o mesmo interesse. Qual que é o interesse do corpo de Cristo? Qual que deve ser o interesse da igreja? Vamos começar com o básico, o primeiro mandamento: amar a Deus, né, com toda a força, o coração, o entendimento. O segundo mandamento: amar o próximo como a si mesmo. E assim nós vamos fortalecer o corpo de Cristo. Conforme diz lá em Atos 1:8, o propósito da igreja: virá sobre vocês o Espírito Santo de Deus, e vocês vão pregar o Evangelho, né? Em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas a igreja não tem interesse em pregar o Evangelho. A igreja não tem interesse em levar a verdade. A igreja está perdida nela mesma, naquilo que lhe agrada, aquilo que gosta, na sua religiãozinha. Jesus diz lá em Mateus 28: agora vocês, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, agora vocês vão pregar o Evangelho, vão ensinar, vão batizar, vão fazer discípulos, vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim muitos de nós vivemos igual criança. Serve o prato: ah, isso eu não gosto, ah, isso aqui não me agrada. E não percebe o que está no versículo 26: se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Nós somos tão egoístas que a gente pensa assim: não, mas eu estou fazendo certo. Amém, glória a Deus, permaneça fazendo certo. Mas o outro está fazendo errado e você vai sofrer junto. É simples assim. Lá na tua casa, se um lá começar a fazer as coisas erradas, os outros vão sofrer juntos, sim ou não? A gente ensina isso para os homens aqui: quando um erra, todos erram, todos pagam. É simples, é unidade. Não, porque não sei o que. Meu irmão, não tem. Se o pastor lá, não sei das contas, lá aparece na TV falando asneira lá, o que acontece?
Toda a igreja. Está vendo lá os crentes? Olha lá, olha o evangelho. Olha lá os pastores falam lá. Os pastores têm que ter muita sabedoria e graça para falar, por exemplo, de dinheiro. Por quê? Por um monte de sarafrário aí, sem vergonha, estelionatário, prega só dinheiro. Na verdade nem é pregar, né? Fora adultério, fora politicagem no meio da igreja e tantas outras coisas. Diz aqui, se um sofre, todos sofrem. Se um é elogiado, todos são elogiados. Quantos de nós se alegra com a bênção do outro? A gente vê isso no corpo de Cristo, mas as pessoas não se alegram com a bênção do próximo, não se alegram com a vitória do próximo, não se alegra com a prosperidade do próximo. Hoje é um dia que nós vamos testemunhar, daqui a pouco 18 pessoas vão descer as águas. Pode dar um glória a Deus de verdade? Vamos aplaudir o Senhor por isso? 18 pessoas vão descer as águas, amados. É motivo de alegria. É motivo de alegria. Você tem que ver e pensar, não, um dia vai ser o meu filho, um dia vai ser meu pai, um dia vai ser meu marido, um dia vai ser minha mulher, um dia vai ser meu vizinho. Porque cada um desses 18 é um milagre. Assim como todos que desceram as águas aqui são milagres. Sim ou não? Só Deus sabe o tamanho do milagre, meu irmão. Devemos nos alegrar uns com os outros. Não sermos individualistas. Ah, não, mas eu não me identifico. Amém. Eu volto a dizer, uniformidade não é unidade. Vamos pegar aí um que está hoje aí na modinha, né? O Legendários. Hoje a moda é criticar Legendário. Ah, eu não me identifico. Amém. Nem todo mundo se identifica. Tem gente que não vai poder ir nunca por uma questão física, outro por questão financeira, outro porque realmente não gosta. Mas e aí? Então vamos arrebentar na crítica. Ore, meu irmão. Quem aqui já teve a vida? Eu vou fazer a segunda pergunta. Qual homem aqui que tem o Legendário ali, foi ali no top, subiu a montanha e mudou a sua vida? Eu não estou perguntando se foi bom. Você teve a vida mudada. A tua vida era uma antes e ali Deus falou com você. Não foi o Legendário que falou, Deus falou com você ali. Levanta a mão, vamos ver se tem alguém aqui. Aí, ó. E se eu perguntar do Casados para Sempre aqui, quem é que teve a vida mudada quando fez o curso Casados para Sempre? Levanta a mão. Amém. E se eu perguntar aqui do curso, sei lá, Homem ao Máximo, quem fez Homem ao Máximo que teve a vida mudada? Aí, ó. Não é porque você não se identifica que você não deve orar, abençoar. Você não precisa fazer. Mas é um corpo. Amém? Amém? Você está entendendo, meu irmão? Onde o inimigo coloca a facção, a divisão, a confusão, o mimimi, a chatice, a conversinha. E um começa a achar que é melhor que o outro. Pega o início da carta aqui, o início do capítulo. Alguns falavam em língua, outros profetizavam, outros curavam. E um começava a achar que era melhor que o outro. Ah não, porque eu li e eu entendi que não é de Deus. E começa a achar que é melhor que o outro. E o corpo todo padece, sofre. Se Deus permitir, agora dia 10, quase 100 homens vão subir pela primeira vez. Meu irmão, desses quase 100 homens, se um pai de família tiver a vida mudada por Cristo Jesus, já valeu tudo que foi feito até agora acerca de Legendários. E daqui para frente pode não funcionar mais nada, por causa desse um homem, esse pai de família, já valeu. É simples assim. Mas nós olhamos o quê? Ah, mas eu sou olho, eu não sou pé. Ah não, mas eu sou baço, eu não sou rim. Nós precisamos andar, entender e respeitar e caminhar em unidade. Sim ou não? Sim ou não? Olha só, o versículo 17 vai dizer: pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. Primeiro tem que haver uma gratidão muito grande em nós, porque nós
fomos achados pela graça e misericórdia de Deus, porque digno nenhum de nós é, mas Deus com a graça e misericórdia nos colocou no corpo. No corpo. É um privilégio. As pessoas não entendem o que é o privilégio que é fazer parte do corpo de Cristo. Acha que é qualquer coisa. Acha que é qualquer coisa. Então, a gratidão que tem que haver no meu coração pelo simples fato de eu fazer parte do corpo deveria me fazer amar todo o corpo. Ah, mas aquela igreja lá é o jeito, amados. É a forma. É o exterior. Lá canta outro tipo de música. Lá prega de outro jeito. Ah lá, mas lá o culto dura 3 horas, amém. Ah não, mas lá é rapidinho, dura 1 hora, amém. Mas lá grita, amém. Ah lá, mas fala baixinho, tá, quase durmo, amém. É o corpo de Cristo, amados. E nós precisamos abençoar, orar e dar glória a Deus. Às vezes fala assim, ah não, toda esquina aí tem uma igrejinha. E glória a Deus que essas igrejinhas permaneçam. Ah não, mas lá tem não sei o que fala errado. Meu irmão, Jesus ele nos ensina acerca do reino de Deus da seguinte forma. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Ele diz que o reino de Deus é semelhante a uma rede que é jogada no mar e pesca. E nessa rede então vem peixes grandes, peixes pequenos, e vem coisa que não presta. Em toda a comunidade tem coisa que não presta. Toda. E nesse mesmo contexto ele conta acerca do joio e do trigo. Ele diz, olha, comparando o reino de Deus, a seguinte situação: foi plantado o trigo, veio o inimigo à noite e lançou o joio no meio. E para quem conhece aí, joio e trigo é muito parecido. E aí a pergunta, ele ensina o seguinte: olha, não tem como, quando os trabalhadores percebem aquilo na hora da colheita, fala, ei Senhor, vamos tirar o joio, separar o joio do trigo. Fala, não, agora não é hora, porque vai tirar o joio junto com o trigo, vai matar o trigo e o joio, não vai dar certo. Na hora certa isso será dividido, será apartado. E aí ele termina dizendo, assim é com a igreja. No momento certo Deus vai separar o que é joio do que é trigo. Você pode dizer amém? É no tempo certo. Ele coloca como Ele quer. Ele é soberano. Ele está no controle de tudo. Nós precisamos ser humildes, amar uns aos outros, pregar o Evangelho e viver o Evangelho. Hoje nós temos muito conhecimento e acessa muito conhecimento, conforme Daniel já profetizou nos últimos dias. O conhecimento se espalhará, e hoje é um fato. Hoje você pode pegar tudo que eu estou falando para você e colocar aí na IA, colocar no Google e pesquisar se eu estou falando é verdade, se está na Bíblia ou não. E você pode procurar bons pregadores que vão pregar o contrário do que eu estou dizendo, e bons pregadores que vão pregar o que conforme eu estou pregando. Só que esse excesso de conhecimento tem um problema, conforme Paulo disse. O conhecimento pelo conhecimento, ele gera orgulho, ele incha. Não sou contra o conhecimento, mas você sabe que se eu pudesse, eu ensinava todos aqui a ler em hebraico, ler grego, para conhecer a palavra. Mas não é para todo mundo, porque cada parte do corpo tem a sua função. Quem quiser eu ensino, como tem ensinado alguns. Mas é simples, cada um tem a sua função no corpo de Cristo, sim ou não? E assim a igreja cresce forte. Mas o conhecimento pelo conhecimento, ele só gera orgulho, se não houver o amor. Por isso que Paulo ele vai dizer que, olha só, depois ele falar ali dos apóstolos, vamos ler aqui, o versículo 28. Na igreja Deus pôs tudo no lugar certo. Fala assim comigo, Deus pôs tudo no lugar certo. Então, a minha preocupação tem que ser apenas em estar, presta atenção, a minha preocupação tem que ser apenas em estar onde Deus quer que eu esteja. Porque se eu estiver onde Deus quer que eu esteja, eu estarei no lugar, sim ou não? Não é onde eu quero estar, onde Deus deseja que eu esteja, é o lugar certo. Ele vai falar então aqui da função do apóstolo, da função do profeta, do mestre,
do que faz milagre, do que tem dom de curar, de ajudar. E aqui ele não está falando de hierarquia, que um é maior que o outro, um tem que obedecer ao outro. Ele está falando de funções no corpo de Cristo, porque o corpo é assim, ele funciona dessa forma. Mas o que eu quero encerrar aqui é o seguinte, versículo 31: por isso se esforcem para ter os melhores dons. E esse aqui é um problema, porque a maioria de nós não quer se esforçar, a maioria de nós não quer buscar, a maioria de nós não quer se esforçar para ter aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque dom é algo que Deus deu para cada um de nós. A história é cheia da seguinte história, da seguinte situação: alguém nasce com um dom. Vamos pegar, por exemplo, a música. Nasce com um dom para a música. E tem aquela pessoa que não tem um dom para a música, mas ela ama a música. Então ela começa a estudar, se esforça, corre atrás, exercício, prática, perseverança. Depois de um tempo, aquela pessoa que a princípio não tinha dom para a música, ela se destaca. E aquele que tinha dom para a música nunca se esforçou, só que fica para trás. Precisamos nos esforçar para exercer os dons que Deus nos deu, e precisamos nos esforçar para exercer os melhores dons. Qual que é o melhor dom para a tua vida? Qual que é o melhor dom para o olho? É ouvir, certo? Qual que é o melhor dom para o olho? É ver. Qual que é o melhor dom para o ouvido? Óbvio, né? Então qual que é o melhor dom para você? É o dom que Deus te deu. É simples assim. Mas pastor, eu não sei o dom. Então se esforce para entender o dom que Deus te deu. Ore, busque, pergunte. Não fique alheio. Não seja uma parte inerte no corpo, porque o próprio corpo, ele se livra daquilo que não está funcionando mais, para que o restante do corpo não padeça. E, encerrando, ele vai dizer aqui no versículo 31: se esforce para ter os melhores dons, porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. E ele vai escrever aqui o hino ao amor cristão, no versículo 13. Não temos tempo para analisar isso hoje, mas resumindo, qual que é o melhor de todos? O melhor caminho, ou seja, não importa o dom, não importa a função no corpo, não importa o destaque, não importa a insignificância aos olhos dos homens, o único caminho que vai permanecer é o do amor, porque Deus é amor. Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu único filho. A religião sem amor, amados, você sabe, é um desastre. Ela exclui, ela aponta o dedo, ela apedreja, ela mata. A religião sem amor é guerra, é divisão, é confusão. Mas não é o amor do mundo, aquele amor que tudo aceita, né? O filho está pondo o dedo na tomada. Não, coitadinho, deixa, ele quer pôr. Põe o dedo na tomada, filhinho, põe, que legal, põe para você ver. Não, porque imagina, eu vou impedir a criança de pôr o dedo na tomada e ela vai chorar, né? Ela não vai gostar. Isso é amor, amado? Sim ou não? Não deixa, né? Na criancinha, ela está com uma barra de chocolate desse tamanho comendo, a criancinha de 2 anos. Não deixa, porque se tirar ela vai chorar, coitadinha, vai frustrar a criança. Deixa ela comer o chocolatinho dela. Isso é amor? Não podemos confundir as coisas, mas o caminho perfeito é o caminho do amor. Se nós, pela graça e misericórdia, pelo poder do Espírito Santo, trilharmos o caminho do amor, os dons vão alcançar o objetivo, e o nome do Senhor Jesus será honrado, glorificado. E aí, eu usei alguns exemplos aqui de métodos, né? O estilo de música. Você acha que há 100 anos cantava do jeito que nós cantamos hoje? Sim ou não?
daqui 100 anos, vamos cantar do jeito que a gente canta hoje? O que você acha? Ah, então mudou, não é mais de Deus? Amado, isso é método, é forma, é cultura. Lá no Japão canta de outro jeito, você for na Austrália de outro jeito, você for nos Estados Unidos de outro jeito. É forma. E as pessoas falam, ah, será que isso é de Deus? Não tem percepção mínima das coisas. Está preso no formato. Ah não, mas aqui a parede é preta. E é mesmo, né? Olha lá. E as pessoas estão preocupadas com isso, meu irmão. Tem gente que acha bonito, tem gente que acha feio. Ok, é feio, e aí? É gosto, se chama gosto. Você percebe como que nós perdemos a chance de unir o corpo? Ok, eu acho feio, eu não gosto de parede preta, amém. Mas o pessoal lá, vamos lá ver o que acontece lá. Prega a palavra, está louvando, está orando, pregando o nome de Jesus, amém, glória a Deus. Eu não vou lá porque eu não gosto, eu acho feio, mas que Deus abençoe eles lá, e cresçam e multipliquem em nome de Jesus. E vamos aqui, que eu gosto da parede branquinha. Afinal, no tempo de Salomão a parede era branquinha, né? Porque branco é paz, não é verdade? A Bíblia já fala, né? Branco é paz. Não sei onde, né? Mas às vezes na Bíblia fala, né? Que branco é paz, não sei. Verde é esperança, né? Pintar de verde a parede cair, né? Traz esperança para as pessoas, né? Você percebe, amados, como que são questões culturais, circunstanciais, que às vezes a gente fica perdendo tempo com isso, e o corpo padece. Mas em nome de Jesus hoje, eu creio que cada um de nós está sendo fortalecido, capacitado, para viver o dom e o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Eu gostaria de orar com você antes de partirmos para o momento do batismo. Se você quiser ficar de pé comigo para orarmos, com base nessa palavra. Nós cantamos agora há pouco, é Ele, é por Ele, é para Ele. Amados, essa canção é tremenda. Ela precisa ser uma verdade na minha vida. Mas como eu disse, às vezes eu olho e eu não gosto de algo, e porque eu não gosto, eu já não quero fazer. Só que eu nem perguntei para Deus. Não ande pelo que você pensa, ande pela palavra de Deus, e Deus vai te capacitar a entender o que Ele tem para a tua vida, amém? Amém? Glória a Deus. Fala para o teu irmão, não se distrai agora, meu irmão. Não é intervalo para o lanche não, meu irmão, agora é hora de nós orarmos. Às vezes as pessoas, né, te falam, agora vamos orar, ficar de pé, parece que é hora do lanche, né? Vai no banheiro, pega água e corre, não sei o que. Não é hora do lanche agora, agora é hora de orar. Amém? Glória a Deus. Daqui a pouco toca a sirene aí, né, para o lanche. Agora, se você quiser orar com base nessa palavra, feche seus olhos por um momento. Se concentra agora em Cristo, autor e consumador da nossa fé, e abre o teu coração para Ele. Fala com Ele, que a tua oração vai fazer diferença agora. É a tua oração. Só você pode orar por você. Só você sabe o que está acontecendo aí, meu irmão. Pai, eu oro, nós oramos em nome de Jesus. Pai, a tua palavra diz que há um só corpo. E como nós somos tardios em entender, Senhor, como nós somos lentos para obedecer, ó Pai, como nós somos limitados, ó Pai, na nossa compreensão das coisas, como nós idolatramos, Senhor, a nossa experiência, o nosso conhecimento. Tem misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós não entendemos muitas vezes as partes do corpo e desprezamos o corpo de Cristo, desprezamos o corpo do Senhor, a igreja pela qual o Senhor morreu, derramou o seu sangue, a igreja que é a noiva do Senhor. Perdoa-nos, Senhor Deus, porque andamos muitas vezes em divisão, em facção, andamos, ó Pai, conforme a tua palavra diz lá em Juízes: não havia rei em Israel, e cada um fazia conforme bem entendia.
E assim nós vamos vivendo, fazendo o que nós bem entendemos, como se nós não tivéssemos um rei, como se nós não tivéssemos um Senhor e Salvador, como se nós não tivéssemos um mestre. Ah, Jesus, ah, Senhor, nos ajude, nos capacite, Senhor, a viver para Ti, por Ti. Nos ajude, Espírito Santo, a sair dessa carnalidade, dessa imaturidade. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos, Espírito Santo de Deus. Endireitando as veredas. Ah, Jesus, que o Senhor cresça, E o Senhor cresça. cada vez mais diminuindo. E que eu diminua, Jesus. Porque